iniciativa do Grupo de Internacionalização da ACAT. E obrigado por todos que estão aqui. E vai ser mais um daqueles baita encontros que nós costumamos fazer. E vai ser muito legal. Tenho certeza que vocês vão curtir demais. Aproveitem para fazer perguntas, para aprenderem, né, sobre expansão internacional. Curtam esse momento. Eu me chamo Guilherme, sou um dos diretores do Grupo de Internacionalização da ACAT e coordeno esse grupo junto com a Nai, que está aqui. Nai, te passo a palavra aí para tu continuar a partir daqui, depois eu volto com a palavra. Boa, Gui. Estão me ouvindo? Pode estar legal. Perfeito. Boa noite, pessoal. Sejam super bem-vindos. Como o Gui compartilhou, a gente está sentado aí os dois nessa cadeira dos líderes do GT, no Grupo Temático de Internacionalização. Vamos para mais um momento aí de compartilhamento. E antes da gente poder abrir aqui o bate-papo com o Felipe, que vai trazer o super case da Pipefy, eu espero que vocês aproveitem super esse momento para aprender, para trocar também. Eu vou falar um pouquinho sobre como o GT opera. Bom, eu vou compartilhar minha tela rapidinho aqui para vocês. Alguém, por favor, sinaliza se está conseguindo ver. Compartilhar? Iniciou. Perfeito, perfeito. Bom, recadinho paroquial, pessoal, a gente vai pedir para vocês fazerem o check-in também, para a gente ter controle de quem está participando. Tem aqui o QR Code. Eu acredito que o time da CAT vai poder me passar o link aqui no chat também, para vocês estarem fazendo o check-in, tá bom? E lá no fim a gente vai pedir para vocês responderem também a nossa pesquisa de satisfação. A gente gosta muito de ouvir, eu e o Gui, a gente sempre lê cada comentário que vocês trazem no evento, para a gente pensar as melhorias aí para as próximas edições. Falando um pouquinho do GT, o GT ele já está operando aí na ACAT faz 4 anos e ele tem esse propósito de a gente ajudar a consolidar essa cultura de internacionalização, né? Uma maneira de a gente trazer essas nossas empresas de tecnologia, falando aqui do ecossistema de Santa Catarina, agora com a pandemia a gente também está conseguindo operar até em outros hubs do país, para a gente sempre poder estar trazendo essa questão da oportunidade da expansão internacional, ajudar essas empresas nesse caminho para que elas possam se tornar aí, ao longo do tempo mais competitivas, mais sustentáveis. E a gente sabe que esse desafio da expansão, ele não é simples, não é algo que se resolve da noite para o dia, você tem que olhar muito para a seleção de mercado, como é que você vai fazer a estratégia de entrada nesse mercado, tem todas as questões de operação, como é que tu vai faturar, então tem muitas questões que a gente trabalha, eu e o Gui, a gente vem trabalhando com troca, né, com compartilhar conhecimento, quem já passou por essas etapas, trazer um pouquinho para compartilhar com quem está um pouquinho atrás na jornada, e a gente faz isso de algumas maneiras no GT atualmente. A gente tem essas iniciativas principais. A gente tem um foco que a gente começou a dar esse ano nas mentorias abertas, sobre temáticas específicas de internacionalização. Essas mentorias, elas acontecem uma vez por trimestre, sempre no último mês de cada trimestre, e a gente traz mentores que vão falar de temáticas específicas, como questões legais, como contratação de time, como adequar o meu produto, como desenhar estratégia de internacionalização. Essas iniciativas são abertas para todo o mercado, então qualquer empresa que queira participar está super convidada, né? A gente faz esse momento aí one to many, né? Então sempre tem um mentor com um número grande ali de empresas, justamente para a gente poder levar conteúdo super específico e tentar fazer um momento de troca mais técnico, né? Para ter um pouquinho também de mão na massa. A gente também tem a playlist do nosso YouTube, todos os eventos que a gente fez, se eu não me engano, tem uns 15 eventos. Desde o começo da nossa liderança, eu e o Gui, a gente colocou todo esse conteúdo no YouTube, então vocês vão conseguir encontrar aí todos os encontros que a gente já falou sobre marketing internacional, times de venda, como vender internacionalmente, questões legais, fiscais, tributárias, todas as temáticas que permeiam essa questão de desenhar estratégia, consolidar, desenhar uma operação, elas vão estar aí, e esse conteúdo a gente faz questão de ter ele atualizado e todo unificado nessa playlist para que vocês possam ir lá e eventualmente não puderam participar de algum dos eventos, está disponível, podem ver, é aberto para todo mundo. Nós temos os eventos exclusivos para os associados da CAT, a gente tem hoje
a segunda edição desse Expansion Talks, que a gente traz aí empresas de outros hubs do Brasil, né? Hoje com a Pipefy, que veio aqui de Curitiba, para compartilhar um pouquinho também sobre a jornada dessas outras empresas. A gente fez a primeira edição do Expansion Talks em Q2, que a gente falou com a VTEX também, e a gente trouxe essa dinâmica nova nesse ano para o GT. E, por fim, tem um ponto que é bem importante aqui, todos também estão convidados. Nós temos uma comunidade aberta no WhatsApp, então, profissionais de empresas que estão na frente de internacionalização, CEOs, empreendedores, estudiosos sobre o tema, fornecedores de serviços que possam apoiar essas empresas, todos estão super convidados, né? E aí é muita troca de pedido de bench, pedir para alguém, poxa, estou com um tal desafio, como é que se resolve? Alguém já passou por isso? A ideia desse grupo é sempre essa troca. E vocês podem encontrar mais informações sobre todas essas iniciativas e o link também, quem quiser participar dessa comunidade, tem o link aqui disponibilizado nessa landing page. Vocês clicam e automaticamente já entram nesse grupo. Então, todos vocês são super convidados a conhecer como a gente funciona, a ir atrás desses conteúdos, consumir esses conteúdos. E hoje a gente está indo aí para a segunda edição do Expansion Talks. Gui, eu vou passar aí a palavra para ti. Boa, Nay. Eu ia comentar que nós sentimos na pele os desafios de escalar a operação de uma empresa internacionalmente, né? A gente vive isso, a gente respira isso no nosso dia a dia dentro da Involvis, e muitas vezes nós buscamos conhecimento, buscamos mentorias com pessoas e empresas que já passaram pelo que nós estamos passando, e a gente enxerga muito valor nisso, de encontrar os atalhos, de buscar encurtar o caminho, né? E aprender com os outros que já passaram por isso. E é justamente isso que nós vamos fazer hoje aqui, a poder aprender com o Felipe, que já viveu uma mega jornada de expansão internacional dentro do Pipefy, e uma empresa que eu tenho uma admiração gigante pela cultura, pelo produto, por toda a história, e vai ser muito legal escutar um pouco dessa história de ti, Felipe, que viveu isso desde o início, né? Tu já está há mais de 6 anos dentro do Pipefy, praticamente viu o Pipefy nascer e continua vendo o crescimento até hoje. E vai ser muito legal ouvir de ti um pouco dessa história e aprender contigo. Então, pessoal, hoje o nosso encontro é com o Felipe, que é VP de Vendas e Customer Success no Pipefy. E, Felipe, muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite e poder compartilhar com o pessoal que está aqui hoje um pouco dos teus conhecimentos sobre a expansão do Pipefy. Te passo a palavra aí. Maravilha, valeu, Guilherme, obrigado, Nayara, também pelo convite, super prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da nossa jornada, tudo que a gente aprendeu, o que deu certo, o que não deu, tudo que a gente ainda está aprendendo, porque tem muita coisa que a gente ainda está na jornada aí e eu genuinamente acho que, apesar de ter uma presença global legal, vou falar um pouquinho disso, a gente está só começando aí nessa jornada também de internacionalização, mas já batemos cabeça com bastante coisa, então acho que tem algumas coisas legais para compartilhar com vocês. Bom, pessoal, como que a gente pensou em estruturar? Eu basicamente vou dar um resumo aqui da nossa jornada, vou contar uns 15, 20 minutinhos de como que tem sido, um pouco dos grandes aprendizados, e aí a gente vai ter um espaço super legal para perguntas, então fiquem super à vontade para ir ou levantando a mão, mandando no chat, ou esperar para ter um papo para perguntar daqui a pouco, vamos fazer um papo super, super informal. Deixa eu começar contando por onde que eu caí nesse barco do Pipefy, né? E como é que eu vim parar nessa jornada e como é que essa jornada começou, né? Qual que é o meu papel dentro do time e o que eu tenho feito. Bom, eu conheço o Alessio há muito tempo, né? O Alessio é o fundador do Pipefy. A gente fez faculdade juntos, trabalhou junto em empresa júnior lá atrás, então se conheceu. Depois foi em caminhos diferentes. O Alessio sempre um cara super empreendedor e sempre com um viés super forte de produto. E eu fui para um caminho de trabalhar com times de vendas, né? Escalar time de vendas, operações comerciais, sempre mantive um contato legal com o Alessio. Aí lá na metade de 2015, eu estava fora do país, eu morava fora naquela época, estava em Singapura, Alessio me ligou, falou, Felipe, estou começando um negócio aqui chamado Pipefy, uma ferramenta de workflow na nuvem, né? A ideia é empoderar as pessoas das empresas a construírem processo e workflow por conta própria, atender uma dor que geralmente é uma dor, né, que depende de TI, que é caro, complexo, implementar sistema. Estou fazendo uma ferramenta que permita as pessoas fazerem isso por conta própria
não tem cliente ainda, né? Tem uns usuários aqui usando o produto de graça, que eu liberei um MVP do produto né, gratuitamente, né, para quem quisesse testar, mas eu estou prestes a ser aceito num programa de aceleração lá no Vale do Silício, né? E aí ele falou, poxa, e se isso der certo, eu queria muito te convidar para vir, ser a primeira pessoa aí no time de vendas né, começar a entender como é que a gente vende esse negócio, quem quer comprar, se querem comprar e como é que esse negócio vai funcionar. Então, isso era metade de 2015, o time do Pipefy era super pequeno, eram 4 pessoas só na época, como eu falei, pré-clientes, pré-receita, alguns usuários gratuitos começando a usar, mas uma primeira atração de usuários gratuitos. Assim. Então, você via já algum interesse, o pessoal fazendo sign-up, começando a testar, né, e uma ideia por trás desse negócio. E aí eu topei pular no barco, então, na metade de 2015, e foi quando, né, eu comecei. De lá para cá, poxa, tive a sorte, a oportunidade de ver essa jornada toda, desses últimos 6 anos, né, de crescimento do Pipefy. Então, liderei, escalei aí toda a nossa estrutura de vendas e CS. É um time que hoje tem umas 100 pessoas, da boa parte dele no Brasil, apesar de a gente estar, eu vou falar um pouco disso de estrutura, atuando globalmente, e a gente está hoje, assim, dando um pouco de contexto, a gente está com umas 400 pessoas no nosso time, então o Pipefy cresceu bastante, clientes pagos, a gente tem mais ou menos uns 3.500 clientes pagos, uma base bem maior de clientes que usam o produto em versões gratuitas, e tem usuários em 150 países diferentes, né, do nosso produto. Então o Pipefy acabou se expandindo muito e até muito mais do que a gente imaginava lá no começo, e as coisas têm acontecido de uma forma super interessante. Então, como é que tudo isso começou, né? Onde é que começou essa história toda de ser global e da onde que partiu isso? E aí, para contar essa história, tem uma história super legal da própria jornada do Alessio, que ele conta em algumas situações, talvez alguns de vocês já tenham visto ou escutado, mas dá para dizer que o Pipefy ele nasceu global do dia 1. Né? E do primeiro dia, o Pipefy nasceu já com o mindset de ser uma empresa global, e acho que isso trouxe várias coisas super positivas para a gente, né? E facilitou, de certa forma, o caminho. Claro que não é o único caminho possível, mas para a gente teve algumas coisas que foram relevantes, acho que é legal compartilhar. O Alessio já tinha empreendido antes, já tinha criado uma empresa, tinha vendido aquela empresa com suas coisas positivas e coisas que não tinham sido tão legais daquela jornada, e depois aquilo foi fazer uma mentoria com um cara em Israel. Ele estava passando tempo em Israel, jantando com um cara, e aí, no bate-papo, ele sempre, quando ele perguntou para esse cara, poxa, mas como é que Israel é um polo tão grande de negócios de tecnologia, né? E o Alessio perguntou para o cara, né? Porque é um país pequeno, né? Uma população relativamente pequena, um mercado interno relativamente pequeno, uma zona complexa de conflito, né? Você não faz muito negócio ali com os países vizinhos. Como é que, né? Como é que explica que tem tantos negócios de tecnologia globais que saíram de Israel, né? E aí esse cara falou para ele justamente por isso, né? Ele falou porque todo negócio aqui que quer ser um negócio relevante tem que sair do dia 0 pensando em ser global. Ele falou, e vocês, às vezes, brasileiros, são o oposto, porque vocês têm um baita mercado local, né? Então você começa, eu vou começar sendo local e depois eu penso como é que eu vou para outros países, porque eu já tenho um mercado aqui que funciona. E esse cara falou, e o fato de muitas das empresas de tecnologia israelenses começarem pensando global faz com que elas, do dia 0, estejam se expondo à competição internacional, tenham que estar contratando ou montando um time que é capaz de vender para fora. Então, você, desde o começo, já está pensando em construir, né, isso com um mindset global e se expondo aos desafios de escalar o negócio globalmente. Né? Então, é uma seleção natural do dia 0. Né? Você já está... E aquilo ficou muito na cabeça do Alessio. Né? Ele ficou muito, puxa, será que no negócio que eu tinha empreendido antes, se eu tivesse tido acesso os melhores investidores, a capital estrangeiro, poder acelerar, mas será que isso poderia ter seguido outro rumo? E aí ele ficou com aquilo na cabeça, próxima vez que eu for fazer um negócio, vou fazer esse negócio global do 0, sonhar pequeno e sonhar grande é o mesmo trabalho, né, aquela história, e eu vou fazer, né, um negócio. E ele ficou com aquela pulga atrás da orelha, e surgiu a ideia do Pipefy, e falou, puxa, é isso, né, eu vou lançar já uma plataforma, ainda mais software, SaaS, em nuvem, inglês, e é isso, eu vou mirar. E ele estava muito com esse negócio, eu vou tentar fazer uma aceleradora nos Estados Unidos, porque a aceleração lá vai me abrir portas para fora, vai me dar credibilidade internacional, vai me abrir porta com VCs americanos do Vale. Então, ele estava muito com aquilo na cabeça desde o começo. E aí, então, a gente conseguiu fazer um programa de aceleração lá na 500 Startups. E aí, eu sempre digo assim, que eu acho que começar com esse mindset global
criou um ciclo positivo de várias coisas assim, que foram se puxando em relação a isso, sabe? Então, a gente primeiro fez uma aceleração numa aceleradora muito boa lá nos Estados Unidos, né? E isso abriu porta para a gente muito com o VCs lá. Então, é um carimbo de credibilidade legal, né? Então, vários fundos interessados, por quem são esses caras que estão sendo acelerados aqui na 500, né? E teve um negócio de mindset legal também, assim, que a gente aprendeu lá. Eu nunca esqueço, eu vi uma frase de uma menina que estudou em Stanford, depois ela compartilhou, eu vi no Twitter em algum lugar, e ela falava que recentemente ela tinha aprendido, estudou em Stanford, depois empreendeu, fez um negócio super relevante, tá? Ela falava, recentemente eu aprendi que um dos maiores benefícios de ter ido para Stanford nem é a qualidade da educação que eu tive, ou o network de gente de super sucesso, mas é quase que o entitlement que ela falava, assim, de você acreditar que você pode fazer o que você quiser, porque todo mundo em volta acredita que pode, né, mirar super alto, e por mirar que você pode fazer aquilo, você acaba fazendo, né? E tinha um pouco disso do mindset na aceleração, né? Assim, boa parte das empresas americanas, das empresas da aceleração eram americanas, né? E aí a gente percebeu isso, assim, que enquanto para nós era, poxa, uma empresa brasileira indo global, cara, que legal, fora do padrão, quando você falava com o pessoal lá, era, por que eu não venderia para o mundo todo, né? Eu já faço um produto de super qualidade, por que eu não vou mirar em vender para todo mundo, né? Era quase que o padrão, o default ali do mindset, da forma de pensar. Então, pô, isso foi super interessante, abriu muito a nossa cabeça nesse sentido. E como falei, aceleração lá, abriu portas lá, credibilidade, abriu porta com fundos, abriu porta de fazer uma captação com fundos do Vale, fato de ser uma tese global, querendo ou não, um valuation mais alto, uma captação em dólar, lá. Então, foi um ciclo de coisas que o fato de simplesmente o Alessio falou, não, eu quero fazer esse negócio global, né? O teu mindset certo, isso acabou abrindo várias portas para a gente. E aí a gente fez uma primeira captação, um seed, lá no final de 2015, pós-aceleração, super no começo ainda, e aí ficou naquela decisão, o que a gente faz, né? Agora vamos ficar aqui nos Estados Unidos, em São Francisco, vamos montar esse time lá, vamos montar esse time no Brasil, e de largada a gente falou, não, vamos voltar para o Brasil e vamos montar essa operação lá do Brasil agora, nem fazer esse negócio de lá. E aí no começo até os investidores ficaram meio malucos, assim, né? Cara, como assim? A gente está fazendo um aporte nesse negócio que a gente vê um super potencial, vocês vão se esconder lá em Curitiba, a gente não sabe nem onde fica esse negócio, né? E teve um pouco de uma preocupação assim no começo, mas a gente tinha uma ideia de que tinha já um lado de, pô, a gente quer fazer esse negócio no Brasil, né? Quer levantar essa bandeira brasileira de negócio de tecnologia global, fazer com o pessoal no Brasil e tudo mais. E teve um outro fator que foi um super aprendizado para a gente, que a gente também não percebia muito lá, e depois foi ficando mais claro, de um pouco da vantagem que a gente tinha de montar essa operação aqui. E tinham dois grandes fatores que para a gente foram super relevantes. Um fator natural de custo, né? E aí a gente, obviamente, vendendo global, a gente desde o começo faturou todos os clientes em dólar, então faturamento 100% em dólar, captou em dólar, mas a gente montou uma operação que tinha um custo em real, né? E aí, poxa, quando a gente começava, pô, entre ter um time lá, um time aqui, a conta natural que a gente começava a fazer, será que essa pessoa consegue performar 5 vezes mais do que esse, né? Porque o custo de um desenvolvedor, o custo de uma pessoa de venda, é 4, 5 vezes o custo de uma pessoa de vendas, um desenvolvedor aqui no Brasil. E a gente começou já a fazer esse trade-off, pensar, poxa, será que eu consigo? A gente ficou muito com isso na cabeça, assim, no começo. Mas mais do que a questão do custo, teve um outro fator que para a gente foi super interessante, que a gente só foi tangibilizar isso depois, que era a questão do engajamento, da missão e da cultura que a gente conseguiu criar aqui. Eu vou falar um pouco disso. Assim. A gente contratou pessoas nos Estados Unidos logo no começo da nossa jornada, né? E aí a grande verdade é que lá no começo da jornada, quais foram os profissionais que a gente contratou? E aí imagina um cenário da Bay Area, lá de São Francisco, onde você tem milhares de startups que estão crescendo muito, que pagam super bem, que são muito mais sexy que o Pipefy, né? Principalmente naquela época, quando estava começando, né? Poxa, qual que era a nossa capacidade de atrair talento lá, né? A gente acabava atraindo um talento mediano, né? Enquanto aqui no Brasil, logo no começo, quando a gente começou a fazer os processos seletivos, a gente criou um programa de trainee legal, Pipefy Young Guns, para trazer gente para entrar num programa de SDR, e aí crescendo, a gente, né, começou a ver, puxa, eu tenho opção de... Aqui eu tenho muita gente que o Pipefy é a primeira opção, né? Ou está entre as primeiras opções, né? Então, a gente começou a ver que, puxa, era quase que um trade-off entre
um talento médio lá, ou 5 pessoas super engajadas com a cultura, com a missão, com vontade de fazer esse negócio brasileiro, botar a bandeira do Brasil lá como negócio global de tecnologia e tudo mais. Então, isso foi uma coisa que, e até para os investidores, foi um pouco difícil deles entenderem no começo, assim, né? Mas, pô, que isso, né? Qual que é essa vantagem? E à medida que o pessoal foi vindo, foi conhecendo, eles foram entendendo um pouco mais a cultura, vendo o engajamento, comprometimento, turnover super baixo, galera super comprada com o negócio, né? E aí, pô, a gente começou a explorar um pouco disso, né? Usar o Brasil como possibilidade não só de andar mais rápido, no sentido, pô, eu posso ter mais gente de vendas aqui, eu consigo tocar tickets médios que eu não conseguiria tocar nos Estados Unidos, a conta não fecharia para eu vender determinados tickets médios de cliente. Com o custo de um executivo de vendas nos Estados Unidos, essa conta não fechava. Mas pelo fato de eu estar no Brasil, eu conseguia vender um ticket menor, transacional, fazer isso ser super eficiente, fazer esse negócio dar certo. Então, a gente usou um pouco desse benefício da questão do custo, da vantagem de estar aqui, mas começou a aprender muito que tinha a questão também da cultura, do engajamento, com a missão, do comprometimento, e de trazer gente muito talentosa, né? Porque a gente começou a fazer o programa de trainee Young Guns, começou a ter 2.000, 2.500, 3.000 candidatos para 15, 20 vagas do programa de SDR. Então, poxa, eu comecei a ter acesso a um pool dos 15 melhores de 2.500, de 3.000. Então, a gente começou a trazer gente muito talentosa para dentro do barco versus contratar um cara médio lá, que custava muito mais caro e que não conseguia entregar 5 vezes mais, por mais que ele custasse 5 vezes mais. Então, isso para a gente começou a ser super interessante. E logo a gente aprendeu, né? E a gente tinha um pouquinho uma síndrome do impostor no começo. Acho que tem ainda um pouquinho, né? Poxa, mas os caras lá nos Estados Unidos, os caras são mais experientes, os caras vão fazer melhor e tal. E foi até uma história engraçada que logo no começo, um dos investidores, esse cara que fez, um dos primeiros fundos que fez o investimento seed, a gente voltou, passou uns 6 meses aqui no Brasil, ele chegou para a gente e falou, não, tem um cara americano de vendas que vocês precisam contratar esse cara, o cara foi um dos primeiros executivos de vendas do Zendesk, lá no começo, vale o investimento, cara super caro, e eu lembro até eu e a Alessia, a gente conversando, pô, fica até meio feio se a gente não contratar esse cara, né, porque, putz, né, vai que a gente não contrata, depois não consegue acelerar, vai pegar mal, não, temos que contratar, e pô, o cara vai ensinar a gente pra caramba, mas... E trouxemos o cara. E foi uma história meio emblemática para a gente aqui no PyPy, porque a gente trouxe um cara super experiente, né, com uma super bagagem americano, e quase que a gente dizia amém para tudo que esse cara falava no começo. E começou a passar um mês, começou a passar 2, a gente começou a ver, cara, será que esse cara é tão bom assim quanto a gente está achando? E de repente começou a ver a galera do nosso time aqui, do programa trainee, sem brincadeira, gente de 19, 20 anos, moendo de performando muito melhor que o cara lá, né? E aquilo também foi uma abertura de abrir a nossa cabeça um pouquinho, assim, para tirar um pouco dessa síndrome do impostor. E óbvio que tem excelentes profissionais lá, e a gente contratou gente muito boa, vou contar um pouco mais na jornada, mas no começo a gente ia, não, os caras lá sabem mais, vão fazer melhor. E a gente começou a ver que gente talentosa aqui, super engajada com a cultura, não ficava para trás, muito pelo contrário, conseguia executar e achar caminhos e performar muito melhor. E aí foi reforçando um pouco da nossa tese de, poxa, como é que a gente vai sempre usar o Brasil como coração dessa operação? Óbvio, né? Como é que a gente sabia desde o começo, vai fazer sentido contratar algumas posições fora, mas foi validando para a gente aquela ideia de que dava para vender para fora do Brasil, né? Essa foi quando a gente começou a virar a chave, quando a gente começou a ver gente aqui fazendo inside sales no Brasil, mas tem gente boa, talentosa, alinhada e comprometida e performando melhor que alguns caras lá. E foi quando a gente começou a abrir um pouco a cabeça para isso, né? E hoje, quando a gente olha para esse negócio, o que a gente está olhando? A gente tem pensado a respeito disso inteiro, como eu falei, o Brasil vai ser o coração dessa operação. Então, a gente tem times de vendas de inside sales que estão no Brasil, toda a nossa estrutura de CS, toda a estrutura de inbound está no Brasil, vendendo para o Brasil e vendendo globalmente. Quando a gente compara a performance desse pessoal, para vender para o mercado brasileiro, para vender para mercados internacionais, conversões muito parecidas, né? Então, o pessoal consegue formar super bem. E a gente fez até 2 A/B tests, depois, beleza, a gente teve esse primeiro cara, isso muito cedo, né, na jornada. Passou mais 1, 2 anos, a gente falou, não, vamos agora, estamos mais estruturados, vamos contratar um time local. Contratamos 2 executivos de vendas nos Estados Unidos, que isso já era 2017 para 2018, alguma coisa assim. E vamos fazer um teste A/B, né? E aí a turma aqui no Brasil performava um pouco melhor do que esses caras que estavam lá nos Estados Unidos vendendo os leads de inbound que a gente tinha. Um pouco melhor. Então,
a 5 vezes menos o custo. Fala, poxa, não tem porquê. Voltamos para fazer tudo pelo Brasil de novo. Né? Tiramos aqueles caras lá. Avançamos mais 3 anos. Esse ano a gente falou, não, vamos fazer mais um teste. Porque daí agora a gente contratou um time. Então ficou para a gente super claro de, não, inbound a gente vai vender tudo no Brasil, leads internacionais vai processar daqui, conversão super boa, CS, expansão da base, funcionando super bem. Decidimos fazer mais um teste agora, bem recente, que a gente contratou um pequeno time, uma célula de outbound. E aí a nossa tese foi, ok, para inbound funciona super bem, inbound é um lead relativamente mais fácil, né? Esse cara já veio até a gente, já fez sign-up. Será que para a gente destravar o outbound, um cara nativo nos Estados Unidos, pode funcionar melhor? Né? É a nossa tese, a gente está testando isso agora. Contratou agora uma célula lá nos Estados Unidos que está prospectando ativamente para fora. Tá? E aí a gente resolveu nos últimos 3 meses, não, vamos fazer um teste AB, de novo, esses caras são mais experientes, time mais recente, agora tem um pouco mais bagagem, vamos rotear metade desses leads que estão vindo de inbound dos Estados Unidos para os SDRs no Brasil e metade diretamente para os AEs lá. Então não vamos nem mandar direto para os AEs, para as empresas americanas maiores e metade para os SDRs. Rodamos 3 meses desse teste, super recentemente. Qual foi o resultado? Os SDRs aqui no Brasil conseguiram performar muito melhor em gerar pipeline, gerar demonstrações e gerar deals que acabaram fechando do que os AEs lá. Qual foi o outro aprendizado disso? Pô, os nossos SDRs aqui são melhores que os AEs de mercado americanos? Não, mas o fato foi que esses SDRs aqui, eles tinham um processo muito mais redondo para tocar esses leads, né? O que eu quero dizer com isso? Era medidos por tempo de resposta, rapidez para conversar, um processo super estruturado de métricas, quão rápido eu falo com esse lead, já interajo com ele, põe ele numa cadência de e-mails, contra um AE que recebeu um lead, estava olhando para aquele lead, tentava falar algumas vezes e tudo mais. Qual foi o takeaway desse negócio? Nada bate um processo super redondo também, sabe? Então, legal, o cara, o AE lá já estava acostumado a vender deals maiores, mas não interessa, se alguém que também fala inglês bom, pegar com esse cara mais rápido o telefone, ou tiver uma cadência mais organizada, a gente conseguiu performar muito melhor, então foi mais um aprendizado, e aí voltamos todos os leads de inbound para cá de volta, depois mais uma validação que a gente fez, mais um aprendizado interessante. Então, tem muitas coisas que a gente está aprendendo nessa jornada, né? Como é que a gente está visualizando isso para o futuro, tá? A gente está vendo o Brasil como o coração dessa operação e entende que a gente vai começar a fazer talvez células pequenas, e a gente só está fazendo isso nos Estados Unidos, para atender um threshold específico acima de um tamanho de empresa, por exemplo, ou os maiores clientes, ou fazer o outbound, prospectar de lá. Enquanto o Brasil e Latam vai fazer tudo aqui, e para todas as regiões, até uma determinada camada, a gente vai operar daqui também, porque a gente entende que, né, com a vantagem competitiva de custo e capacidade de ter gente performando bem, não tem por que a gente montar uma equipe muito grande lá. Talvez, quando tiver grandes clientes nessa região, legal. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem um CSM único, que toca um grupo só de 40 contas, e um grupo lá de 7 executivos de contas que estão fazendo outbound. Todo o resto do US, todos os outros clientes US são tocados por uma operação de CS aqui, que performa super bem, todos os sign-ups vão para a operação aqui, converte essa galera super bem. Tá? Então, claro que essa é uma regra que se aplica para todo mundo, né? Não necessariamente, né? No nosso caso, tem funcionado muito bem vender do Brasil. Quais as características que a gente tem? Inside sales, deals relativamente pequenos de entrada, então o ticket médio de entrada do cliente nosso é $4.000 ano, então é um ticket relativamente pequeno, ciclos de venda relativamente curtos. Felipe, se o meu deal, se eu vendo um negócio enterprise, será que funcionaria da mesma forma? Talvez seja diferente, né? E aí é longe de, o que de receitas do que funciona, é muito mais compartilhando o que funcionou para a gente. Então, o que eu posso dizer é que a gente passou já pelo estágio de validação de, dá para vender para fora do Brasil? Isso a gente está convicto que dá. Para o nosso business, dá. Dá para ter gente brasileira que consegue performar tão bem quanto? Sim, essa é outra validação que a gente teve. Às vezes o pessoal pergunta, mas e o sotaque, como é que é, né? Uma coisa que a gente aprendeu é que, primeiro deixando os Estados Unidos de lado, para o resto do mundo todo mundo tem sotaque, né? Então, cara, conseguindo gente jovem que fala um bom inglês, isso não é uma barreira. E mesmo para o mercado americano, se você tem talvez um pouco mais do bias do americano, de alguém com sotaque, ao mesmo tempo é um mercado onde os caras são mais tech-savvy, eles estão mais acostumados a comprar tecnologia, né? Eles entendem mais, eles se educam mais por conta própria. Isso é uma característica que a gente vê. O brasileiro, aquele
que é mais um hand-holding ali na hora da compra, o americano às vezes já chega mais informado, mais pronto para comprar. Então, você tem talvez algumas coisas que dificultam um pouco, mas você tem outros fatores que ajudam. Então, a gente vê conversões, mesmo do nosso time de inbound sales, daqui, a gente converte melhor com leads dos Estados Unidos do que leads para o Brasil. Então, foi uma validação. E aí, volta e meia, quando a gente vê na discussão, será que esse time deveria estar nos Estados Unidos para tratar os leads inbound? A discussão sempre é, será que o cara ela vai performar 5 vezes mais? É difícil acreditar, ainda mais com os testes que a gente fez. Tá? Então, esse é um pouco do momento que a gente dá, assim, não querendo me estender muito na introdução para a gente poder ter bastante tempo para perguntas. Acho que a gente aprendeu muito. E aí, putz, que posições a gente está contratando? Acho que isso é legal falar, né? A gente está contratando algumas posições de marketing específicas lá nos Estados Unidos, né? E a discussão sempre foi, puxa, o nosso CMO está lá, né? E algumas pessoas de Product Marketing, a discussão era, puxa, quantas pessoas que a gente tem, ou teve mais dificuldade de achar aqui no Brasil alguém que tinha experiência de liderar o go-to-market global, de um negócio de tecnologia que cresceu globalmente. Né? Então, tem algumas posições que é mais fácil a gente achar aqui. Tem algumas posições que é mais desafiador. Naturalmente, no Vale, tinham vários profissionais que já tinham feito essa jornada várias vezes. Né? Então, a gente também quer aproveitar e como é que a gente faz o equilíbrio entre essa operação que pode ser super eficiente no Brasil e processar essa demanda que a gente está gerando e dar suporte para as contas, mas também equilibrar isso com conhecimento local em algumas regiões onde faz sentido. Então, boa parte da nossa estrutura de marketing está lá, até porque para fazer estratégia de marketing para o mercado americano, para outros mercados globais, a gente também entendia que ter pessoas lá era importante, isso fazia sentido. Né? Então, isso só dando um panorama. Então, a gente tem posições espalhadas, não é... A ideia é que não é falar, não, queremos fazer tudo no Brasil, aqui no Brasil a gente faz melhor. Não é isso, né? Mas a gente aprendeu que partes dessa operação fazem sentido estar no Brasil, que a gente consegue performar tão bem, do ponto de vista de eficiência de custo, a conta fecha, e para algumas posições específicas, puxa, legal, vamos ter isso lá, e vai fazer esse investimento para algumas posições que talvez fosse mais difícil recrutar aqui, né, e que pode fazer sentido. Então, pessoal, esse é o momento atual, algumas das coisas que a gente aprendeu, não quero estender muito para a gente poder aprofundar um pouco nas perguntas. Então é isso, espaço super aberto. Ô, Felipe, obrigado, e eu fiquei bem surpreso com algumas coisas que você comentou. Costuma ir na contramão do que a gente vê na maior parte das empresas, né? De você ter um time daqui desenvolvendo oportunidades nos Estados Unidos e um time que performa super bem. Dentro da estratégia comercial de vocês, você citou que vocês indexaram o preço de todos os projetos em dólar, e isso já desde o início. Vocês costumam fazer alguma adaptação da política comercial para os países em que vocês resolvem entrar, ou para os países onde vocês têm clientes, ou é exatamente a mesma política de vendas, mesmo preço para todos os mercados? Boa, essa é uma excelente pergunta. A gente está nessa discussão bem agora. A gente sempre teve o mesmo preço. Tá? Cobrou historicamente o mesmo preço, a média de desconto para o mercado brasileiro sempre foi um pouquinho maior, então a gente sempre falou para o time, vamos jogar a régua mais alta, mas vamos dar flexibilidade para o time, se o cliente for brasileiro, a gente consegue dar um desconto um pouco maior. Mas sempre teve o mesmo preço. Agora que a gente vai começar um teste para mercados de desenvolvimento, mercados desenvolvidos, Estados Unidos e Europa, a gente vai botar um preço maior e vai manter o preço Brasil e vai ver como é que isso vai funcionar. Tá? Mas até hoje foi exatamente o mesmo preço. Eu acho que a gente está deixando um dinheiro na mesa nos mercados mais desenvolvidos e possivelmente tem uma oportunidade aí, é o que a gente quer testar agora. Nossa. Boa. Vou deixar para outras pessoas fazerem perguntas aí, depois eu tenho uma lista aqui. Chegou uma pergunta no chat aqui, Felipe. Como foi o processo de decisão de focar nos Estados Unidos para internacionalização? Pergunta da Carol. A Pipefy tem algum plano futuro de focar em outros países? Boa, essa é uma excelente pergunta. O foco nos Estados Unidos foram 2 grandes fatores que nos fizeram escolher os Estados Unidos para começo de conversa. Um era um entendimento meio geral assim dos nossos investidores que ter sucesso no mercado americano era uma validação importante para ter sucesso no mercado global, né? E tinha entendimento de ter sucesso aqui vai abrir portas, né? É um mercado que o pessoal está olhando para ver o que esses caras usam como tecnologia, então tinha um pouco dessa visão. E também, por ser seguindo na mesma linha, é um mercado
mais sofisticado no uso de tecnologia. Então, a gente queria ter certeza que a gente estava adaptando o produto para as necessidades desses clientes. A gente entendia, puxa, se a gente conseguir fazer isso ter sucesso no mercado americano, a gente vai estar atendendo bem os outros mercados do ponto de vista de complexidade de produto, né? Então, tinha esse fator muito forte. E o outro fator também, para a questão de aceleração do negócio, de valuation do negócio, tinha também um entendimento comum de que sucesso no mercado americano era super importante, né? Então, os VCs que apoiaram o Pipefy eram super claros no começo: vocês têm que aumentar a tua pegada aqui nos Estados Unidos, né? Ter um share maior dos Estados Unidos é chave, é fundamental, né? E para a tese global do negócio, versus ter uma concentração muito grande no Brasil. Então, esses foram alguns fatores. A gente tem plano futuro de focar em outros países, a gente já foca em alguns outros países com as estratégias de marketing um pouco mais direcionadas. A gente não tem times locais dos outros países ainda, mas a ideia é que, à medida que a gente consiga gerar demanda suficiente, a gente comece a botar times pequenos. Mas a gente está hoje já no radar Europa, já tem alguns países da Europa onde a gente tem conversões boas e já mira e atrai tráfego de lá, e Latam. Então, esses são os dois que estão... Brasil é o nosso carro-chefe, a gente performa super bem. Estados Unidos é a grande prioridade, e os próximos dois mercados que estão vindo correndo um pouquinho por fora, Europa e Latam. Ô Felipe, prazer, Eugélio do Simples Dental aqui. Bem do encontro com esse último ponto que comentou, vou ir para Europa ou para país tal e quero levar alguns pequenos times, né? Que times estratégicos ou não sei se estratégicos ou operacionais, né? Tu levaria para esses novos países? Boa. Essa é uma pergunta super legal, assim, e a gente não tem uma receita de bolo para isso ainda, mas eu posso te falar o que a gente está fazendo para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o que a gente montou lá agora, né? A nossa célula que está lá é um grupo pequeno de executivos de vendas, um CSM, tá? Que está tocando os maiores clientes lá, e mesmo os BDRs e os SDRs de outbound, e acho que essa é uma distinção legal. Então, inbound, 100% Brasil, né? A gente está fazendo tudo daqui, SDR, vendas, estou aqui. Mas para os Estados Unidos, a gente montou essa célula outbound para prospectar fora. Mas mesmo para essa célula dos Estados Unidos, os BDRs estão no Brasil. Então, é todo mundo no Brasil prospectando e gerando demanda e agendando as conversas para esse time que está nos Estados Unidos. Então, quando a gente pensa o time que está lá, basicamente são os AEs e um CSM, porque a gente já tinha um grupo de clientes lá. Quando a gente começa a pensar para outras regiões, a gente não tem isso ainda no papel, mas a gente imagina mais ou menos uma célula parecida, né? A gente acha que consegue gerar demanda com BDRs do Brasil, faz sentido ter um grupo pequeno de executivos de contas, talvez um CSM e um account manager para trabalhar a expansão dos clientes que eles estão trazendo, das maiores contas, né, atendendo ainda as menores contas abaixo do threshold do Brasil, e talvez uma pessoa de geração de demanda, né, no mercado local, que conheça os eventos locais, que faça as parcerias locais, que possa ajudar a gerar um pouco de tráfego outbound, ou geração de demanda para esse time que vai estar lá. Ideia super inicial, isso é um esboço de como a gente está pensando e um pouco de como a gente está fazendo nos Estados Unidos, mas a grosso modo ainda estamos... E aí a gente tem um pouco desse número, assim, puxa, vai fazer sentido botar um time local lá quando eu tiver um time de inside sales no Brasil vendendo, aí performando mais do que X para essa região. Putz, aí vamos botar alguém lá, porque daí esse cara local se pagaria. Enquanto... né, o valor vendido por aí no Brasil faz sentido porque o custo é mais baixo, né, comparado a compra vendendo em dólar e tal, a gente opera daqui. Quando a gente começar a ver mais tração, a gente põe um time local lá, é o que está na nossa cabeça. Bom, massa. Tem algumas perguntas que vieram outras que vieram pelo chat. Pessoal, se vocês se sentirem à vontade de abrir a câmera ou o microfone e perguntarem, fiquem à vontade. Sandro, tudo bem? Vai lá, beleza. Prazer revê-los aí, parabéns pelo evento. Obrigado, Felipe, por compartilhar conhecimento com a gente. Cara, quero te fazer uma pergunta, na verdade, uma ou duas perguntas focadas na experiência de pagamento, tá, Felipe? Primeiro, saber se tu tens, em algum mercado ou em alguns mercados, demanda dos teus clientes por experiências de pagamento locais ou diferentes, ou demanda por pagar em moeda local, que é uma coisa para algumas empresas recorrente, esse pedido de clientes em alguns mercados, com pouco acesso a cartão, enfim, um monte de motivos. E se tu tem uma estratégia de pagamento eventualmente diferente por mercado, e que importância tu dá para a experiência de pagamento dos clientes nesses outros mercados, principalmente. Obrigado, Boa. Tá? Essa é uma pergunta ótima também, porque isso aqui já gerou discussões longas, filosóficas aqui dentro do Pipefy, de como é que a gente resolve esse negócio.
Hoje a gente cobra em dólar única e exclusivamente, né? Para todos os mercados e para todos os clientes. Naturalmente, para o mercado brasileiro, isso gera um pouco de fricção em alguns casos, né? Ainda mais nos tempos aí que a gente está vivendo, o dólar subindo e todo, enfim, a volatilidade que isso gera e tudo mais. Então, a gente já teve bastante discussão em relação a isso. Puxa, a gente deveria cobrar em moeda local, sim ou não? Até agora, a conclusão foi a seguinte, né? E o trade-off que a gente internamente está falando, puxa, legal, eu possivelmente consigo talvez aumentar um pouco a conversão de venda se eu cobrar em reais, mas aí eu coloco em risco uma outra parte gigante do negócio, né? Porque daí se eu começo a botar minha receita em real, e aí pensando que como o Pipefy, todo o funding que a gente fez foi de fundos de fora, né? De VCs que estão lá no Vale, a forma como esses caras olham é 100% da performance do resultado do negócio em dólar, né? Para eles não interessa nada além disso. Se eu começo a botar um share da minha receita em real e eu tô completamente exposto a isso para a minha receita simplesmente se desintegrar de um período para o outro, né? Por conta das volatilidades. Assim. Então, a gente tem preferido ser mais flexível com os clientes, por você ter uma limitação, está caro, eu te dou um desconto, né? Eu te dou um desconto, quer pagar, né? E aí na situação passada com o Covid, a gente deu meses de graça para vários clientes que estavam com dificuldade. Então, o caminho que a gente tem encontrado por enquanto é muito mais de ser muito mais flexível do que fazer a cobrança local, porque a gente entende que a cobrança local expõe o negócio e a performance do negócio, como a gente é medido, como a gente é acompanhado, uma volatilidade que não está sob nosso controle e que a gente não queria estar necessariamente exposto. Então, estamos indo, por enquanto, pelo caminho de ser mais flexível. Aí o pessoal fala, mas, poxa, até Salesforce, até outras startups já vendem local aqui, mas daí a receita em real deles é pouca, frente ao business como um todo, e eles estão ok em correr esse risco. A gente, por mais de ter muitos países utilizando o Pipefy, 50% da nossa receita é Brasil, e os outros 50% é fora. Então, é um risco muito grande expor uma parte muito grande da receita a uma volatilidade que a gente não tem controle nenhum. Então, é um pouco de como a gente tem pensado sobre isso. Boa. Eu vou ler alguma das perguntas aqui do chat, tá? Tem uma do Rodrigo. Rodrigão, vai a tua aqui. A pergunta é, como que os SDRs no Brasil abordam no outbound nos Estados Unidos? Quais canais funcionam melhor para contato? Boa, essa é uma ótima pergunta. Isso é outra coisa que a gente está aprendendo, porque o time de BDRs outbound começou a trabalhar, focar nos Estados Unidos faz 4, 5 meses só, então é recente. O que mais tem funcionado? A gente está usando uma plataforma chamada ZoomInfo, né, onde a gente cria as listas de named accounts, então essas empresas targets que a gente está mirando, e em cima dessas listas os nossos BDRs começam a rodar campanhas bem específicas para essas pessoas. Então, campanhas que vão ligações, e-mails, contatos em LinkedIn. Então, isso é boa parte do que tem funcionado. Em paralelo, uma pessoa de geração de demanda tem trabalhado em eventos nos Estados Unidos. Esses eventos geram listas também de participantes dos eventos e tudo mais, que também alimentam esses BDRs para rodarem cadências em cima desse pessoal. Então, essas são as fontes que têm funcionado da melhor forma. A gente está com uma iniciativa nova agora de alguns casos de uso bem específicos no Pipefy, com uma estratégia de gerar conteúdo e construir algumas landing pages específicas e ver se a gente gera um pouco também de interesse em relação a isso para alimentar esses BDRs nesse sentido. Mas isso é bem recente. Até agora o que funcionou foi um caminho que, enfim, não tem muita mágica, né? Foi criar as listas, né? Identificar os targets bem específicos, criar cadências em cima disso, e aí muita interação de teste AB, qual e-mail que tem mais clique, que tem mais abertura, que tem mais resposta, troca título, troca texto, troca mensagem, troca o target, e medindo muito assim, sabe? Puxa. E aí o Pipefy tem um pouquinho desse desafio, porque a gente é muito horizontal, né? Então, tem time de RH que usa, tem time financeiro, tem time de vendas, todo o departamento é um potencial cliente de Pipefy. Então, mira onde, né? Então, eles medem, é quase que a gente brinca que ele vai tentando furar os poços de petróleo para ver onde é que acha. Qual que é a minha performance para profissionais de RH, para profissionais de operations, para profissionais tais, empresas maiores ou menores. Então, tem muito teste em cima disso para ver onde que a gente tem melhores taxas de resposta. Boa, Felipe. Tem uma outra pergunta aqui.
e como tem sido o processo de tração internacional em outros países além dos Estados Unidos e os principais desafios nesses outros mercados. Boa. Essa é uma pergunta legal também. Hoje, então, eu comentei, né, 50% dessa receita é Brasil, daí o resto é 25% Estados Unidos e 25% outros mercados. Tá? Desses 25% outros mercados, uma boa concentração na Europa. Tá? É onde a gente está mais presente. Como é que tem sido o processo de tração? Esses outros países, como eu falei, a gente não tem times locais. Então, é 100% feito via Brasil. E aí, totalmente da nossa capacidade de atrair demanda com as estratégias de marketing. Né? Então, ou de mídias pagas, ou conteúdo que a gente gera nessas localidades. E tem visto a tração positiva. A Latam é um mercado que a gente tem visto uma tração legal, de interesse, crescente, começou a focar um pouquinho mais. E Europa, parecido com os Estados Unidos, também um pouco mais sofisticados na compra de tecnologia, estão acostumados a pagar em software, o preço em dólar não assusta eles tanto, então a gente tem visto facilidades. Quando a gente vê as conversões para o mercado europeu, a gente converte super bem também. Onde a gente bate cabeça pra caramba outra região que a gente vai super bem é a África do Sul, o pessoal também fala, né, inglês e performa super bem. Onde a gente bate cabeça, que a gente tem um número relativamente alto de sign-ups, conversão super baixa, é com a Índia. E aí ali a gente está sofrendo um pouco para entender né, quais os gaps, como gerar mais tração, porque a gente tem um volume legal de sign-up, pouca conversão, pouco interesse, muita gente curiosa, mas pode ter alguma limitação nossa também de entender um pouco mais as peculiaridades deles. Então, o mercado tem sido mais desafiador. Mercado Europa, mercado dos Estados Unidos, assim, o mais desafiador é gerar a demanda. Uma vez que a gente gera a demanda, a gente converte super bem. Então, a gente validou que vender para esses caras daqui funciona. Gerar a demanda é a parte que é mais trabalhosa e que tem sido, então, o maior desafio. Boa. Deixa eu fazer uma minha aqui, Felipe. Bora. Em quantas línguas vocês têm o produto de vocês? E, com base nisso, eu vou te fazer uma outra pergunta em seguida. Boa. Cara, a gente tem o produto, e essa eu nem sei te responder exatamente. A gente usa alguma solução, que eu não sei nem qual é, que faz uma tradução da plataforma para N idiomas. Então, é um número grande de línguas que a plataforma está, né, traduzida ou disponível. Do ponto de vista de suporte e atendimento, aí a gente está no português, espanhol e inglês. Então, a gente tem times que cobrem nesses três idiomas. Uhum. E vocês têm algum cliente, talvez muito grande, que atua em diferentes geografias e que tenha demandado de vocês um atendimento local, um atendimento no idioma dele? Como é que vocês lidam com esses pedidos, se vocês passam por isso? Boa, a gente não teve nenhuma situação dessa. A gente teve um cliente lá no passado que gerou uma conversa nisso na Ásia, e aí a gente até falou, poxa, não, a gente monta uma operação para te atender, mas a gente precisa de um ticket de entrada mínimo X aqui, né? E aí o pessoal acabou não avançando. Então, o fato de a gente ter... geralmente os tickets de entrada são relativamente pequenos no Pipefy. Então, isso gera talvez um pouco mais de barreira para dar porque geralmente começam utilizando um processo específico, uma área, um departamento. Então, a gente não tem visto tanto essa demanda, ou puxa, eu preciso com uma operação muito grande já. A gente super flexível consegue atender se for o caso, mas não teve um caso onde casou a necessidade com o commit do cliente. Então, ainda não foi um problema. A gente está começando a discutir as questões de... Tem alguma coisa de Austrália que faz sign-up, quando que faz sentido botar um time para atender nos outros horários, né? A gente já tem, né, times globais que trabalham horários um pouquinho estendidos, né? Começam mais tarde, trabalham um pouco, né? Começam acho que às 10 ou 11 e vão até 7, 8 da noite, para atender a costa oeste americana. Então, a gente já tem algumas, assim, mas aí está essa discussão agora, Austrália, mas aí você começa a ter que botar time rodando à noite, aí é um problema um pouco mais complexo. Então, por enquanto, a gente está pensando se vai trabalhar com parceiros locais ou alguma coisa nesse sentido. Massa. Eu vou ler uma pergunta que chegou aqui da Valéria, Felipe. Isso. Ela faço parte da Grandeal, especialista em internacionalização para Estados Unidos e México. Temos visto relutância para entrar nesses novos mercados por conta da pandemia. Na sua opinião, né, é de fato um momento de se preservar ou expandir em meio à crise pode ser aí uma oportunidade de uma grande virada? Olha, essa é uma pergunta difícil.
eu quero responder da forma mais genérica, né? Mas aí a primeira coisa que vem na minha cabeça é um depende aqui, né? Depende da situação. Assim, eu acho que o nosso cenário ele é um pouco enviesado, e talvez eu tenha uma opinião meio enviesada por conta disso, por dois motivos, né? Porque a gente consegue fazer uma expansão sem ter que estar no local, e isso facilita muito, né? Então, o risco, né, não tem um risco extra lá, e a gente trabalha com uma solução que está ligada à transformação digital, né? Então, a questão da pandemia foi um acelerador para a gente, né? E acabou fazendo sentido nessa linha, porque tinha muita gente que foi para o home office, que tinha que digitalizar processo. Então, para a gente, isso acabou ajudando, né? Então, a gente conseguiu atacar outros mercados ou consigo mirar a pontaria do marketing para outras regiões, atrair e atender do time daqui. De fato, você tem que montar, contratar, ir até lá, montar um time local, eu consigo imaginar um cenário com certeza um pouco mais desafiador. E aí eu acho que tem que ser pesado, né? Enfim, os prós e os contras, mas se Deus quiser, a gente está chegando perto no fim ou pelo menos um cenário melhor aí da pandemia. Show. Vou ler mais uma que chegou agora do Leandro, tá, Felipe? Ó, boa noite, pessoal. Sobre geração de demanda local, você comentou de eventos. Quais são as principais responsabilidades dessa pessoa responsável por evento? E os eventos são próprios, patrocinados ou como visitante? E além de evento, né, na sua opinião, para gerar demanda, o que é essencial ser presencial, Felipe? Boa, ótima pergunta. A gente tem uma pessoa que não é nem de eventos especificamente, mas é uma pessoa de geração de demanda, que a gente chama. Então, essa pessoa, eventos é uma parte do que ela está puxando. Poucos eventos nossos, muito mais eventos que a gente está participando junto, com patrocinador ou com espaço no painel. E aí, no nosso caso específico, de novo, né, como a gente atende várias, tem casos de uso abre muito gap, muito leque de opção, né? Porque eu posso participar de um evento de RH e falar do Pipefy para profissionais de RH, mas também para marketing e tudo mais. Então, essa pessoa está prospectando, identificando oportunidades de eventos, e aí alinhando e organizando, puxa, vai ter um painel, o tema é esse, vai estar coordenando, a gente quer levar um cliente nosso. Então, ela faz esse meio campo interno de organizar tudo isso. Então, boa parte patrocinado, poucos nossos. A gente faz algumas coisas nossas do tipo Pipefy Day, Pipefy Demo Day. Então, faz webinars específicos para ou para falar de temas específicos ou de aplicações específicas do Pipefy. Então, essa pessoa também coordena um pouco da agenda do tema, os convites, né, as confirmações, alinha internamente com o time quem que vai puxar, qual que é o formato, o material, qual que é o escopo disso tudo. Tá? Então, a gente tem feito... Então, isso está meio que no guarda-chuva dessa pessoa. E o que é essencial ser presencial? Vou te falar que a gente não está fazendo nada presencial, assim, hoje em dia. Então, essencial, eu acho que no momento... Claro que quando as coisas forem viáveis, ajuda, né? Uma coisa na nossa experiência que eu acho que faz muita diferença, quando for possível, vai ser legal fazer, a gente faz os Pipefy Days em alguns clientes nossos, né? Então, a gente tem um time que usa Pipefy, por exemplo, e a gente consegue uma abertura na empresa para compartilhar o uso do Pipefy para vários outros departamentos, e aí a gente deixa um time disponível para modelar o processo que você queira testar no Pipefy na hora ali. Então, tem algumas peculiaridades do nosso negócio que, puxa, ser presencial faz toda a diferença. Mas, por enquanto, do ponto de vista de eventos, a gente está aproveitando tudo que dá para fazer online e até isso está abrindo porta para participar de mais eventos, né? Do que se a gente tivesse que sempre levar um time, viajar e tudo mais. Então, estamos tentando ir pelo lado positivo disso e explorar isso ao máximo. Boa. Gil. Vai lá, Gil. Levantado aí. Opa, e aí, Felipe, parabéns aí pela apresentação, acho que é bem inspirador e bastante coisa que a gente está buscando, né? E na parte governamental, vocês já chegaram a ter algumas, não sei se vocês vendem para esse público, né? Mas pensando talvez Estados Unidos, governo, talvez o maior consumidor global, né? Como você vê esse mercado governamental fora do Brasil? Saibamos que no Brasil é um problemaço, né, vender para governo, mas como você vê isso fora do Brasil, Estados Unidos, por exemplo, né? E talvez dica que você daria para esse público? Boa, essa é uma ótima pergunta. Essa eu não vou conseguir dar uma boa dica, porque a gente tem pouquíssima experiência com eles. Adoraria tê-los como clientes, mas a gente não tem uma experiência vendendo para governo nem aqui nem fora. Então, nessa área eu vou ficar devendo. Desculpa.
Valeu, Felipe. O Lisandro. Obrigado de novo pela oportunidade. Ô, Felipe, cara, assim, eu vou voltar um pouquinho no processo de prospecção, porque eu tenho uma dúvida. Como é que vocês fazem para não perder o foco, considerando o foco da prospecção mesmo, né? E desenho de persona, como é que é esse processo de desenhar a persona? Porque se tu pegar RD, cara, RD é vertical marketing. É processo, é Kanban, mas é marketing. Aí eu tenho vários outros. Aí a Involves é focado em trade marketing, tem um público bem específico. E, cara, vocês têm um público absolutamente horizontal, porque a gente usa o Pipefy, a gente é cliente há bastante tempo, e serve para um monte de processo, de um monte de coisa. Como é que vocês fazem para não perder o foco? E se tu tem alguma divisão, tipo assim, tal time de SDR, de outbound, vai focar no RH, esse vai focar em vendas, esse vai focar em, sei lá, que outro processo de gestão. Como é que tu faz para não te perder com tanto potencial cliente ou tanto potencial persona, entendeu? Cara, essa aí é a dúvida existencial do Pipefy. Tem sido um dos maiores desafios que a gente teve nos últimos anos, cara. E a gente demorou para aprender que a gente ficou o tempo todo nessa, a gente é horizontal, mas a gente é horizontal e a gente tentava fazer o outbound no passado, falando, não, mas a gente tem uma ferramenta super flexível, customizável, dá para usar para um monte de coisa. E a gente foi aprendendo que ninguém se importa com isso, né? Ninguém está nem aí com uma ferramenta flexível, customizável, que dá para usar para um monte de coisa, né? O gestor do RH não está preocupado com um workflow customizável e fácil de usar, né? O gestor do RH, ele dá outro nome para as dores dele. Ele tem um problema, talvez, de onboarding, ele tem um problema das solicitações dos funcionários e tudo mais. E aí a gente começou a aprender que, mesmo sendo uma ferramenta super horizontal, o go-to-market tinha que ser verticalizado. Então, não interessa se eu sou horizontal, eu tenho que falar a língua das diferentes pessoas que usam o nosso produto. A gente demorou muito para se ligar disso, cara. E só nos últimos anos que a gente começou a fazer agora conteúdos e campanhas mais verticalizadas. Legal que dá para fazer tudo com o Pipefy, mas ninguém se importa. Cara do RH, como é que o Pipefy ajuda profissionais como você, né? E quais as histórias de sucesso para profissionais como você? Então, agora que a gente começou a verticalizar isso, então, Pipefy para profissionais de RH, profissionais de marketing, profissionais de vendas, como que a gente ajuda, quais os casos de uso mais comuns. E aí, a gente teve essas discussões que você falou também, será que eu deveria ter um time verticalizado? O caminho que a gente tem um time que a gente chama de Solutions Design. Então, fazem desenho de soluções dentro do Pipefy e eles começaram a construir uma biblioteca de aplicações e casos de uso. Porque a gente também entendia que, puxa, difícil verticalizar. Eu já tenho um time de vendas que é quebrado Brasil e global. Imagina se eu tiver Brasil e global, daí por departamento, dentro de cada um, começa a ficar uma complicação. Então, a gente fez um time que é especialista nas aplicações do produto. De tal forma que um cara de vendas, qualquer oportunidade que surja, ele possa acionar esse time interno que tem aí uma biblioteca. A gente já modelou tantos processos de compras, tantos processos disso. Então, esse time é envolvido. E a gente modela o processo, a prévia desse processo para esse cliente em 1 dia, 2 dias, com esse time que é como se fosse um hub do conhecimento das diferentes aplicações. Então, a gente entendeu que ia ser mais fácil escalar dessa forma. Daí você tem um time que conhece todas as formas de uso e mesmo os CSMs, mesmo as pessoas de vendas, elas vão conduzir o relacionamento com o cliente, vão acessar esse conteúdo num time que está concentrando, ao invés de você depender de... Porque é bem isso, como é que eu faço o cara de vendas conhecer as 100 coisas diferentes que dá para fazer com o Pipefy? Ele não sabe, ele não viu aquilo, né? Então, a gente fez um hub que tem o conhecimento para poder acelerar isso. Mas, cara, essa história de ser horizontal, ser vertical é a nossa dúvida existencial aí dos últimos anos. Agora a gente tem que amadurecer um pouco a forma de atuar em cima disso. Muito bom, obrigado. Essa foi uma dúvida de cliente, tá? Uma dúvida como cliente que eu sempre tive. Obrigado. Essa dúvida a gente também teve por muito tempo, agora que a gente está aprendendo. Pessoal, a gente está já chegando aí no tempo que a gente tinha previsto. Vamos abrir uma oportunidade. Alguém quer fazer mais pergunta aí para o Felipe? Senão eu vou tirar uma dúvida, que eu estava com uma lista aqui, Felipe, dei prioridade para o pessoal. Eu vou tirar uma dúvida sobre essa interação aí de vocês terem uma equipe, pelo que tu tinha comentado comigo, 400 pessoas, sendo que tem uma célula mais ou menos 20 nos Estados Unidos, mas vocês têm uma operação muito voltada para esse mercado. Como é que vocês lidam com o idioma? Né? Qual que é o idioma oficial de comunicação? Como é que vocês garantem esse alinhamento aí, os desafios que vocês tiveram nessa frente? Boa. Isso é outra coisa legal, assim, a gente adotou o inglês como idioma oficial, né, dentro do Pipefy. Então, apresentações, Slack, tudo virou em inglês.
E aí a gente começou a bater num gargalo, puxa, a gente começou a encontrar profissionais que eram ótimos profissionais, mas que não falavam inglês muito bem, né? E aí, pô, agora eu só posso contratar quem fala inglês super fluente, também não vai funcionar, né? Então a gente teve que começar a se adaptar para isso. As comunicações de Slack ainda são em inglês, mas a gente começou a ter que botar tradutores nas nossas reuniões de time, né? Em algumas coisas para ser o mais inclusivo possível, para essa galera poder, os dois lados, né? Se eu criar um ambiente inclusivo, mas ao mesmo tempo também não nos limitar em poder trazer gente talentosa, porque a gente tem um mercado Brasil grande. Então eu posso ter um monte de gente que está vendendo para o Brasil e pode ter uma super trajetória de crescimento também. Então a gente adotou o inglês como idioma oficial em Slack, tradução nas reuniões, toda a comunicação oficial que vai nos dois idiomas. Adicionou uma complexidade aqui para coisas que às vezes eram mais simples, né? Mas faz parte das dores. A gente teve que se adaptar e se ajustando. Então, é mais ou menos por aí. Obrigada, Felipe. Eu perguntei porque muitas das empresas que estão aqui, elas vão chegar em algum momento que, eventualmente, o inglês ele vai se tornar essa língua oficial, né? Mesmo que não seja só para os Estados Unidos. Então, legal você compartilhar os seus aprendizados. Acho que chegou mais uma dúvida da Paula. Boa noite. Temos alguns países que geram mais resistência que o Brasil na hora de assinar contrato de longo prazo, ou com cláusula de fidelidade, rescisão antecipada, multa, etc. Com empresas que são novas estrangeiras, né? Como vocês se preparam para isso ou vêm se adaptando? Também, para métodos de pagamento e passarelas de pagamento, como vocês vêm se adaptando nessas diferenças? Tem algum desafio aí, Felipe? Boa. Tem. No nosso caso, que a gente tem visto mais resistência no mercado brasileiro do que nos outros mercados que a gente está atuando. Então, Europa e Estados Unidos, menos resistência para contratos anuais, 2 anos, pagar upfront do que no Brasil. Até porque no Brasil, o custo em dólar, pagar um ano antecipado é mais pesado, geralmente tem uma questão de fluxo de caixa. E a nossa ferramenta também tem um ponto de puxa, o pessoal quer ver funcionando, né? Será que isso aqui vai me atender antes de me comprometer com um ano e tudo mais? Então, o que a gente fez? Uma estratégia que tem funcionado legal. A gente atrelou que todos os descontos que a gente está dando em venda são descontos por um período limitado, tá? Então, todo desconto expira, tá? Então, eu tenho flexibilidade de venda dando desconto 3, 6, 9 ou 12 meses. E aí, ao final do momento que esse desconto está expirando, a gente já tem um playbook ali com o time de CS para fazer o contato com esse cliente e falar, olha, teu desconto vai expirar e você vai ter uma expansão no teu contrato agora, mês a mês, se esse cliente está mensal, né? Agora que você já usou, já validou o produto, você não quer ir para um contrato anualizado e manter o teu desconto? Então, a gente usou esse link, porque daí a gente entendia que a gente tentava eu dou a flexibilidade para ele entrar no mensal, né, e mitigar o risco do lado do cliente, né? Será que é isso mesmo que vai me resolver a vida? Vou me comprometer com um ano sem... Então, não, entra no mensal, a gente te dá esse desconto e daqui a 3 meses que você já usou a ferramenta, ou daqui a 6 meses você, né, tem a opção. E a gente criou esse incentivo meio... Pô, vai ficar mais caro, né? Ou quer analisar, fica com o mesmo preço, ou vai ficar um pouquinho mais caro para você ficar no mensal, porque o desconto foi por um período. Então, isso tem funcionado e foi um dos aprendizados para a gente não criar fricção na largada, né? Porque às vezes o cliente fala, puxa, anual, não sei se eu vou querer. Não, tá bom, entra no mensal e daqui a 3 meses, se fizer sentido, você analisa. Tem sido uma estratégia legal. Boa. Felipe, deixa eu te fazer mais uma pergunta minha aqui. O Lisandro perguntou se você segmenta o time de vocês por vertical. Vocês segmentam por geografia a ponto de o time do Brasil ter uma meta específica de vendas para as diferentes geografias? Ou a meta não é segmentada, ou talvez só para algumas? Como é que vocês lidam com isso? Boa. Em Inbound, por exemplo, a gente tem time Brasil e um time global, né? Uhum. E os times têm metas diferentes, e aí as metas são também diferentes para o time do marketing, né? Então, por que essas metas são diferentes? A gente já tem historicamente como que a gente performa por lead para cada região, né? Então, quando a gente faz a projeção desse canal de inbound, que é o principal canal de trazer receitas novas, a gente cria já uma meta para o time de marketing de sign-ups globais e sign-ups Brasil, e aí com a performance histórica a gente já desdobra as metas para os times. Então o time global tem uma meta, o time de Brasil tem uma meta, e isso soma para uma meta única de inbound daí. Uhum. Mas isso é quebrado por time.
E aí o cálculo disso foi essa modelagem de olhar historicamente como que a gente performa e parte de quanto combustível tem. E aí, com base nisso, a gente vai calculando a meta para o pessoal. Ótimo, obrigado. Bom, acho que agora caminhamos para o final, né? E, Felipe, deixa eu te agradecer mais uma vez. Foi muito bom mesmo. Dá para ver que tu tem muita propriedade no que tu fala e isso é resultado de muito suor, né? Muita água benta que certamente saiu da testa aí. Então, obrigado por compartilhar com a gente, obrigado por todos que ficaram até o final. E, Nai, se quiser fazer mais alguma contribuição. Eu só ia agradecer, Felipe, todo mundo que participou aqui também. Teve muita interação, tenho certeza, Felipe. A gente podia ficar até bem mais tarde aqui fazendo pergunta, mas a gente agradece a tua disponibilidade. Poxa, que bacana que você aceitou o convite e se preparou para compartilhar também. Desejo muito sucesso para você, todo mundo que está aqui nesse desafio de internacionalização. E se quiser deixar uma mensagem final aí para a gente encerrar. Com certeza. Pessoal, eu estou jogando meu e-mail aqui no chat, então, se eu puder ajudar com alguma coisa, se surgirem dúvidas, fiquem super à vontade para me escrever. De verdade, obrigado pelo convite, é sempre um prazer compartilhar um pouco dos aprendizados, espero que tenha sido proveitoso, gerado aí alguns insights interessantes. E é isso, contem comigo, no que eu puder ajudar e boa sorte, sucesso para todos aí na jornada da internacionalização e nos negócios de todos. Foi um super prazer. Obrigado pelo convite. Boa, Felipe. Obrigadão. Valeu, cara. Parabéns, Felipe. Show de bola, viu? Muito bom mesmo. Valeu. Parabéns pelo conteúdo e obrigado. Valeu, Lisandro. Valeu, pessoal. Abraço a todos. Obrigado, Felipe. Até mais. Valeu, pessoal.